Olá, queridos e queridas. Eu queria estar falando hoje mais sobre mindfulness, essa técnica de meditação tão importante, e a autocompaixão, as duas aí aliadas para te ajudar a se livrar dos sintomas da ansiedade. Claro que, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. A meditação, mindfulness e a autocompaixão, elas são ferramentas que auxiliam você no processo de ficar livre dos sintomas da ansiedade, sendo que o principal tratamento, o melhor, é a psicoterapia. Você fazendo psicoterapia, você pode agendar comigo uma sessão online aqui no Instagram, ou também aqui, arroba Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail que está passando aí na tela, ou ainda no WhatsApp, que está na descrição dos vídeos. E eu trabalho com a psicologia cognitiva comportamental, com mindfulness e com a técnica da autocompaixão também, que eu acho fundamental para a gente poder estar se livrando dos sintomas da ansiedade. E essa técnica do mindfulness e da autocompaixão, ela é trabalhada e estudada cientificamente desde a década de 70, então tem muito conteúdo aí para a gente compartilhar com vocês. O que é autocompaixão exatamente? Para entender melhor o que é autocompaixão, vale a pena a gente pensar o seguinte: o que significa você sentir compaixão de uma forma geral? Então, compaixão ela é quando o nosso próprio sofrimento quanto em relação ao sofrimento dos outros, né? Então, a gente tem aí no ciclo da compaixão, nós construímos essa relação de sensibilidade à experiência do sofrimento do outro e também aliada a um profundo desejo de aliviar esse sofrimento. Então, isso significa que para você sentir compaixão, você deve primeiro reconhecer a presença da dor, em vez de passar correndo por ela, né? Então, muitas vezes você tem, por exemplo, uma mulher sem teto aí, alguém peligrando pela rua, você realmente parar e pensar como a vida dela é difícil. Então, isso envolve você fazer uma pausa, sair do seu quadro de referência habitual da sua vida, ver o mundo sob uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Então, no momento que você vê aquela mulher como ser humano real que está sofrendo, seu coração ressoa com ela. Então, compaixão significa literalmente sofrer com. Em vez de você ignorar, você percebe que está comovido com aquela situação e sente o desejo de ajudar de alguma forma, em vez de olhar para aquela mulher ou acreditar que ela está de alguma forma separada ou desconectada de você, você percebe que todos os seres humanos sofrem e precisam de compaixão, né? Então, é essa questão que nós precisamos desenvolver cada vez mais em nós mesmos. Eu, por exemplo, estava andando um dia de carro, parando no trânsito, um menino vendendo chocolate, e era um feriado, Dia dos Pais, alguma coisa assim. Aquilo me tocou muito, e eu acabei comprando a caixinha dele toda. Ele estava vendendo cada um baratinho, preço R$ 1, R$ 2, e eu comprei ali com R$ 50, comprei a caixinha dele toda, e ele ficou super feliz, porque ele ganhou o dia dele naquele trabalho, né? Então, e eu também fiquei feliz porque fiz aquele ato de gesto ali que me comoveu, que me sensibilizou. Então, quando a gente faz isso, a gente mobiliza sentimentos positivos, emoções positivas da bondade, da generosidade, verdadeiras, genuínas dentro da gente mesmo. Isso traz bem-estar e alivia as tensões da ansiedade. A autocompaixão é simplesmente a compaixão que a gente tem pelas outras pessoas direcionada para dentro de nós mesmos, relacionando com a gente como um objeto de cuidado, uma preocupação, quando a gente se confronta com o nosso sofrimento, né? Então, esse desenvolvimento da autocompaixão ele é fundamental para você olhar para você com mais delicadeza, com mais gentileza. Isso tudo ajuda a se livrar dos sintomas da ansiedade, porque as pessoas com ansiedade, geralmente, elas são muito autopunitivas, buscam muita perfeição e se culpam muito, né? Então, a gente precisa operacionar essa autocompaixão cada vez mais. E a autocompaixão, ela tem aí alguns componentes importantes, três componentes principais. Uma bondade, é você desenvolver essa bondade, como eu falei com a mulher ali que a gente vê na rua, com o menino vendendo bala, chocolate, saber que a humanidade é comum, né? E a atenção plena, que é o mindfulness. Esses componentes, eles atuando de uma forma mútua, interagindo, eles vão criar um estado mental de autocompaixão, e a autocompaixão ela é relevante muito quando você considera essas questões aí da adequação, do sentimento de fracasso que tem na ansiedade, do medo de errar, o medo de ser criticado, e principalmente com essa autocrítica muito elevada. Então, quando a gente luta em situações mais gerais da vida, que nos causam dor mental, como ansiedade,
dor emocional e física, como tem na ansiedade, a gente vai aplicar essa bondade própria, que é o fato de você ser gentil com você mesmo. Mas não, muitas vezes nós somos gentis mais com os outros do que com nós mesmos, né? Quando a gente comete um erro, por exemplo, a gente falha alguma coisa, a gente geralmente usa uma linguagem interna do tipo, uma linguagem dura e crítica. Você é tão estúpido e preguiçoso que tem vergonha de você, né? Isso seria improvável de você falar com um amigo próximo, mesmo um estranho. Então, quando a gente pergunta diretamente às pessoas, elas geralmente são mais gentis com os outros do que consigo mesmas. Não é incomum encontrar pessoas extremamente gentis e compassivas que se criticam continuamente, né? E mesmo com os nossos problemas fora do nosso controle, a gente pode perder o emprego, sofrer um acidente de carro, muitas vezes nós não nos damos a empatia, a simpatia que daríamos para um amigo na mesma situação. Então, essa autocompaixão, você ser solidário e compreensivo com você mesmo, esse diálogo interno mais gentil, mais encorajador, ao invés de ser severo, depreciativo, significa que, em vez de nós nos punirmos continuamente por não sermos bons o suficiente, reconhecemos gentilmente que estamos fazendo o melhor que podemos. Dessa forma, se as circunstâncias externas, que são tão desafiadoras, difíceis de suportar, nós nos acalmamos e nos alimentamos, aí somos movidos por nossa própria angústia, de modo que os sentimentos calorosos, o desejo de aliviar nosso sofrimento volta para a gente mesmo, né? Isso é muito positivo de você treinar. Uma outra característica da autocompaixão é a humanidade comum. O senso de humanidade comum é fundamental para a gente desenvolver essa autocompaixão, que envolve essa questão de reconhecer que todo mundo falha, todo mundo comete erro. E às vezes nós erramos mesmo. Então, nem sempre nós conseguimos o que nós queremos. E muitas vezes a gente se decepciona mesmo, né? Com nós mesmos, com as circunstâncias da vida, com os problemas que nós temos, com a ansiedade. Isso faz parte da experiência humana. É um fato básico da vida compartilhar por todos os habitantes do planeta. Nós não estamos sozinhos na nossa imperfeição. Pelo contrário, as nossas imperfeições são o que nos tornam membros da raça humana. Agora, muitas vezes a gente se isola, a gente se afasta um do outro e a gente considera que as nossas lutas, os nossos fracassos, eles são irracionalmente pensados como só eu. Só eu estou passando por esse momento difícil. Então, a gente acha que, de alguma forma, a gente é anormal, que algo deu errado, e a gente esquece de que cair com a cara no chão de vez em quando é normal. Isso acontece, né? Toda hora. Esse tipo de visão em túnel fechada, de que nós nos sentimos sozinhos, isolados, aumenta o nosso sofrimento, aumenta o sintoma da ansiedade, né? Então, a autocompaixão, ela assume a postura de que um outro compassivo em relação a nós mesmos. Então, a gente pode ter uma visão mais ampla de nós mesmos, uma perspectiva mais amorosa, quando a gente lembra que a experiência humana, ela é compartilhada, a gente se sente menos isolado e aí a gente está com um sofrimento menor, não é? É claro que a autocompaixão é diferente da autopiedade. A autocompaixão, muitas vezes, é uma atitude que você se vê imerso aí de uma perspectiva mais ampla da humanidade. A autopiedade é aquele ai de mim, as pessoas ficam imersas nos seus próprios problemas e esquecem que outras pessoas têm problemas semelhantes, né? Então, a autocompaixão, ela reconhece que todos nós sofremos e, portanto, é uma mentalidade conectada que inclui os outros. E aí, quando a gente pensa no mindfulness, na atenção plena, na meditação, ela vai envolver essa consciência dos nossos pensamentos, das emoções negativas. E aí elas vão ser abordadas com mais equilíbrio e equanimidade. O que eu sempre falo aqui, muitas vezes, quando eu diminuo meu desespero em relação aos sintomas da ansiedade, eu estou mais aberto à realidade do momento, sem julgar, evitar reprimir ou me reprimir, ter uma repressão comigo, eu tenho uma leveza maior a observar a minha dor, o meu sofrimento, o meu sintoma da ansiedade. Então, a atenção plena, mindfulness, é um componente essencial da autocompaixão, porque a gente precisa estar primeiro disposto a nos voltar para os nossos pensamentos e emoções dolorosos, né? Então, a gente vai ver aquela dor, aquela pressão no peito, tontura, visão embaçada, que é tão comum na ansiedade, despersonalização, e você vai abraçar isso com compaixão, né? Então, parece que essa dor muitas vezes é óbvia, muitas pessoas não reconhecem o quanto estão sofrendo, especialmente quando essa dor provém muitas vezes de uma autocrítica interior, de um auto-julgamento muito doloroso. Então, quando a gente confronta com os desafios da vida, as pessoas geralmente ficam aí tão perdidas no modo de solução de problemas que não param para pensar
e como está difícil nesse momento. Né? E a atenção plena, mindfulness, quando a gente vai ficar conectado com os nossos pensamentos, nossos sentimentos negativos, a gente significa que a gente não está super identificado com eles. Né? Muitas vezes a gente fica preso, arrastado por essas reações aversivas. E em vez de a gente confundir esses conceitos negativos com o nosso eu real, a gente reconhece que esses pensamentos e sentimentos são apenas isso, pensamentos e sentimentos. Isso nos ajuda a abandonar essa crença inquestionável na história do nosso eu e sendo inadequado e sem valor. Né? Então, esses três componentes da autocompaixão, junto com o mindfulness, eles são distintos, mas eles se sobrepõem e vão gerar um ao outro, né? Eles vão ajudar você a ter uma postura de mais alta aceitação, usando mindfulness e atenção plena, para diminuir o auto-julgamento e ter uma percepção mais necessária de que a gente faz parte de uma humanidade comum. Né? Então, a bondade consigo mesmo também diminui o impacto dessas experiências emocionais negativas. Fica mais fácil você ficar atento a ela. E o fato de você perceber que o sofrimento e os fracassos pessoais são compartilhados, aí você tem aí uma diminuição do grau de autoculpa, de autopunição, ao mesmo tempo que você ajuda a você a reprimir o processo de identificação excessiva do tipo, eu sou esse pensamento, você, eu sou esse sentimento. Então, a autocompaixão junto com o mindfulness, ela é uma resposta única, uma experiência única de partes que se interagem, mas que ajuda você a ser mais leve, mais feliz com você mesmo e mais conectado com a nossa humanidade. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. Terça-feira agora, na outra semana, dia 30 de maio, vou fazer uma live maior. Como se livrar dos pensamentos negativos da ansiedade através da meditação, atenção plena e, claro, da autocompaixão. Então, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, clica que você vai gostar muito de participar. Vai ser um prazer ter você comigo. E se você ainda não assinou o canal, assina aqui, dê um joinha, comenta, compartilha, para a gente aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo.